Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. A agricultura tem participação fundamental na preservação do meio ambiente. 4 milhões de imóveis rurais foram inscritos no CAR até dezembro do ano passado, consolidando uma área de 400 milhões de hectares. Cotações do milho permanecem pressionadas negativamente no mercado doméstico. Previsão é de aumento na participação dos dois maiores exportadores de carne, Brasil e Estados Unidos em nível mundial. Cenário de lentidão no mercado de reposição são os motivos que explicam o mercado travado. Brasil exportou cerca de 820 mil toneladas de milho nas 2 primeiras semanas de julho. O agronegócio está começando. Cálculos feitos a partir das análises de dados geocodificados do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, pelo Grupo de Inteligência Territorial Estratégica da Embrapa, que foi coordenado pelo pesquisador Evaristo de Miranda, que é o chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite lá de São Paulo, apontam a participação da agricultura na preservação do meio ambiente. Os resultados mostram que, no final de 2016, mais de 170 milhões de hectares de vegetação nativa foram preservados pelos agricultores dentro dos imóveis rurais, representando mais de 20% do território brasileiro. E essas informações já disponibilizadas contêm dados como perímetro do imóvel rural, mapas das áreas exploradas, consolidadas, de preservação permanente, de reserva legal, entre outros. Ao todo, 4 milhões de imóveis rurais foram inscritos no CAR até dezembro do ano passado, consolidando, portanto, essa área de 400 milhões de hectares. E os números ainda tendem a crescer, pois os estados como Espírito Santo e Mato Grosso do Sul ainda não foram incorporados aos dados de imóveis. O que mais impressionou foi a quantidade de vegetação nativa preservada. As áreas totalizadas equivalem a mais de 170 milhões de hectares de vegetação nativa preservada dentro desses imóveis. Isso representa nada mais, nada menos do que 20% do território brasileiro, enquanto todas as unidades de conservação totalizam 13% do Brasil. E esse panorama é o mesmo em todas as regiões do país. Segundo a Embrapa, quando considera-se os imóveis em seu conjunto, os produtores rurais preservam em vegetação nativa uma parcela dos imóveis sempre superior à exigida pelo Código Florestal, que é de no mínimo 20%. Os dados do CAR serão atualizados pela Embrapa semestralmente. Conforme números reportados pelo CPEA, nesse início de semana, as cotações do milho permanecem pressionadas negativamente no mercado doméstico. Os recuos dos preços na Bolsa de Chicago, devido às novas estimativas de oferta e demanda do USDA e o enfraquecimento do dólar frente ao real, pressionaram as cotações nos portos brasileiros e, consequentemente, os valores internos. Pelo menos é o que afirma a pesquisa do CPEA. E, paralelamente, os produtores brasileiros dão continuidade à colheita da safrinha. Conforme levantamento da agência Safras e Mercados, em torno de 33-34% da área cultivada nesta temporada já havia sido colhida, até agora o último dia 14. E esse número é equivalente a quase 11 milhões de hectares. O Mato Grosso é o estado com maior índice de área colhida, com 47%. Já as exportações de milho somaram 820 mil toneladas nas 2 primeiras semanas de julho, e conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior. Esse número representa uma alta de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números oficiais apontam para embarques de milho da ordem de 30 milhões de toneladas nesta temporada.
E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje nebulosidade variável, muito vento e frio de madrugada. E durante o dia o sol vai estar intercalado com nuvens. Apenas Jataí deverá ter chuva. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores. São Miguel do Araguaia, 31 a máxima e 23 a mínima. Minaçu, 29 a máxima e 20 a mínima. Posse, 27 a máxima e 16 a mínima. Aruanã, 31 a máxima e 20 a mínima. Cabeceiras, 23 a máxima e 11 a mínima. Itaberaí, 25 a máxima e 14 a mínima. Cristalina, 22 a máxima e 11 a mínima. Mineiros, 25 a máxima e 15 a mínima. E Rio Verde, 25 a máxima e 13 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, vamos falar sobre a previsão, que é de aumento na participação dos dois maiores exportadores de carne, Brasil e Estados Unidos, em nível mundial. Cenário de lentidão no mercado de reposição são os motivos que explicam o mercado travado. E o Brasil exportou cerca de 820 mil toneladas de milho nas 2 primeiras semanas de julho. Nós voltamos já. A previsão é de que a participação dos dois maiores exportadores de carnes, Brasil e Estados Unidos, nas exportações mundiais, aumente para 44%, contribuindo com quase 70% do aumento previsto para as exportações mundiais do produto durante o período analisado. A projeção é da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E de acordo com a estimativa, o mercado da carne ficará mais concentrado na medida em que os fornecedores das Américas forem beneficiados com uma maior produtividade e fornecimento local favorável de grãos. Outro fator de influência será a depreciação do câmbio no Brasil e na Argentina. O relatório da OCDE, Perspectivas Agrícolas 2017-2026, produzidos em parceria com a FAO, aponta que a depreciação projetada a médio prazo para as moedas argentina e brasileira em relação ao dólar americano vai estimular o crescimento das exportações de leite desses países na medida em que sejam mais competitivos. O levantamento faz parte ainda de uma conclusão sobre o mercado aviário. O índice de concentração para o mercado de aves de curral ou aves de abate em 2026 será impulsionado pelo crescimento do Brasil, dos Estados Unidos e da União Europeia. Já para a carne bovina, a concentração do mercado também irá aumentar até 2026, impulsionada pelo crescimento no Brasil e também na Austrália. No balanço semanal, na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, pesquisados pela Scott Consultoria, houve queda de 0,6%. O cenário ainda é de lentidão no mercado e, quando há interesse, são dois os motivos que explicam esse mercado travado. O primeiro é o receio quanto ao futuro da arroba do boi gordo. Em um ano cheio de desafios, o pecuarista está retraído nas negociações de reposição, desconfiado quanto aos rumos que tomará o mercado do boi gordo. E o resultado é o baixo estímulo nas negociações. Por outro lado, quando há interesse do recriador em repor o seu rebanho, os preços ofertados aos criadores, de maneira geral, são abaixo das referências. E diante dessas ofertas menores, os criadores resistem e os negócios não avançam. O fato é que, na boca do período da seca e os pastos perdendo capacidade de suporte, fator este que será limitante para a retenção tanto do boi gordo como para animais de retenção. O mercado no curto prazo tende a ficar mais claro, pois de um lado os pecuaristas terão de entregar a boiada para a indústria e de outro lado os criadores terão que negociar os seus animais. Nesse momento, para o criador, é preciso se atentar às condições de pastagens e buscar negócios pontuais. Já para o recriador, é importante analisar os seus custos e tratar as suas estratégias para o próximo ciclo. Com os preços de reposição atrativos, é possível encontrar oportunidades interessantes neste mercado.
E depois do intervalo eu vou conversar com a doutora Adriana, que vai falar sobre governança, sucessão familiar. É um minutinho só, eu volto já. O Brasil exportou cerca de 820 mil toneladas de milho nas 2 primeiras semanas de julho, ou quase 82 mil toneladas na média diária de 10 dias úteis, o que significa um crescimento de quase 65% na comparação com a média de embarques de igual mês do ano passado. Isso de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. O forte aumento nos embarques indica um crescimento das exportações do cereal no Brasil que tendem a ser mais fortes tradicionalmente no segundo semestre, após o país ter embarcado no primeiro semestre a maior parte da soja disponível para vendas externas, liberando espaço para movimentações de milho nos portos no acumulado do ano até o mês de junho. Os embarques de milho do país somaram pouco mais de 3 milhões de toneladas, enquanto a expectativa de exportadores é de que somem um volume 10 vezes maior que isso em todo o ano de 2017, ficando perto do recorde as previsões de exportações de cerca de 30 milhões de toneladas que são realizadas diante de uma colheita recorde do cereal e também com a ajuda de um programa de subvenções ao transporte do governo federal. A colheita de uma segunda safra de milho recorde no Brasil, que deve superar aí 60 milhões de toneladas, já foi realizada em cerca de 1/3 da área total semeada no país, de acordo com consultorias. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos, especialista em coaching. Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, excelente. Então tá bom. Doutora Adriana, já há muito tempo que a gente vem batendo aí nessa tecla de sucessão e vem falando da área rural, vem falando da área urbana, das empresas, tanto rural quanto urbana. E é um tema que é inesgotável. Sim. E hoje nós vamos falar sobre a importância de você ter uma estrutura de governança durante o processo de sucessão, que não é fácil. É verdade, né? É verdade, é verdade. Não é fácil por quê? Porque você muda a cultura da empresa, você vai fazer toda uma mudança na equipe, você vai trabalhar com princípios de gestão que são princípios que exigem que as pessoas criem padronizações. Então, vou dar um exemplo muito prático. O princípio da prestação de contas. As pessoas gostam de prestar contas? Não, as pessoas não gostam de prestar contas. E para a implantação da governança, isso é essencial, Antônio. As pessoas precisam criar modelos de gestão dentro da empresa, onde todos os níveis hierárquicos prestam contas do seu trabalho, prestam contas da sua gestão em relação às equipes. Só esse ponto já cria dentro da organização um motivo para resistir à implantação da governança. Só que se a gente olhar hoje para o cenário, as empresas, sejam rurais, sejam urbanas, se elas não se profissionalizarem, elas não permanecerão no mercado, em função da competitividade e da produtividade. Se você olhar, ultimamente, várias empresas fecharam. Eu brinco que é uma recessão agora que parece que está velada. Você está vendo o desemprego, você está vendo carteiras assinadas no agronegócio, mas você está vendo algumas empresas que estão sucumbindo. E estão sucumbindo por quê? Por problema de gestão. De maneira geral, às vezes nem o dono da empresa, principalmente rural, fazendeiros, gostam de fazer prestação de conta nem para ele mesmo. Exatamente. Sabe? Então a gente leva assim meio na barriga, meio querendo tapear, às vezes, a gente mesmo. Então a gente finge que está certo, só que a coisa não está andando como deveria. E quando você vai fazer uma sucessão, a prestação de contas é fundamental. É porque você prepara o terreno para o sucessor vir. Se o sucedido não criar uma gestão saudável e sustentável, ele leva um problema para o sucessor. E aí fica uma sucessão muito complicada, um planejamento sucessório comprometido. É igual o governo. Tem governo que sai e faz questão de deixar o estado, ou o município, ou o país
quebrado para o outro. Sim. É verdade. E o empresário não pode fazer isso, não, né, empresário Antônio? Porque ele está nenhum. falando de uma empresa familiar. Nem sempre é consciente. Nós não estamos dizendo que ele faz isso consciente, mas inconscientemente ele não implanta. Um dos princípios, uma das ações que a gente faz na governança é a criação do código de boas práticas dentro da empresa. Isso garante produtividade, competitividade padrão. Então, o empresário, isso se aplica à pequena empresa? Com certeza. A qualquer empresa, inclusive até você, individualmente. Sim, sim. É um policiamento que você faz com você mesmo. São regras de gestão que você cria para você dar andamento no seu negócio. Agora, governança, ela precisa ser implantada da forma certa. Tem gente que fala, isso não dá certo. Depende o quanto você sensibilizou as pessoas para a implantação. Isso é verdade. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a importância das estruturas de governança na sucessão e o conselho administrativo. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre a importância das estruturas de governança na sucessão. E agora nós vamos falar sobre conselho administrativo. O que é um conselho administrativo? O conselho administrativo ou o conselho de administração, ele é formado por membros do conselho familiar, por membros da diretoria executiva e por membros dessa diretoria dentro do Conselho Maior. Olha lá, Antônio, na nossa figura, né? Você tem uma propriedade que é o Conselho de Acionistas. Só que nós fizemos uma adaptação. Nós estamos implantando em uma empresa de médio porte em Goiânia. O que nós fizemos? Criamos o Conselho de Acionistas. O que é isso? Quem participa do contrato social. Todos os filhos e os demais, né, que é o fundador e a esposa, que participam do contrato social estão nesse conselho de acionista. Depois nós temos a diretoria executiva. Quem faz parte da diretoria executiva? Os 3 diretores dessa empresa. Que poderiam ser os filhos. Que poderiam ser os filhos. No caso específico dessa empresa, são 2 filhos e um colaborador, um que não é filho. E depois nós ainda temos o círculo da família, que é o conselho de família, onde todas as pessoas da família que fazem parte da gestão ou não participam. É confuso? Mais ou menos, né? Eu tenho quase certeza absoluta que quem está nos vendo agora fala, pelo amor de Deus, nossa, não, aí não dá não. É muito complicado, é muito complicado. Né? Mas é complicado, às vezes, para você ouvir. Mas a hora que você implanta isso, a coisa flui. Exatamente. Porque começa a aparecer muita coisa que você, às vezes, nem imaginava. Né? E, por exemplo, o que faz o Conselho de Família? No Conselho de Família, a gente estrutura esse Conselho da Família, cria o protocolo familiar, com as suas especificidades daquela família. Tem família que aceita que um agregado faça parte, tem família que não quer. Tem família que aceita que a segunda geração faça parte, outras famílias não. Mas, de maneira geral, então, nós vamos colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Exatamente. E definir papéis, responsabilidades e funções. Isso faz a empresa funcionar. Porque no meio de uma família sempre tem um que é mais esperto que o outro, né? E você, criando protocolo familiar, código de boas condutas, implantando a governança... Todo mundo tem que seguir. Todo mundo tem que seguir. Se não seguir, está fora. Exatamente. E isso é possível na pequena empresa e na empresa rural. Aliás, não é só possível, como deve ser feito, né? Nós estamos implantando esse sistema de governança customizado àquela empresa e à família que nós estamos trabalhando. Então, assim, a governança existe, é possível implantar, mas é possível customizar a necessidade da família. Quer dizer, não existe um padrão. Quer dizer, você faz uma adaptação de acordo com aquela necessidade da família. Exatamente, porque se você olhar para a governança, a parte teórica fala que você tem um padrão, só que a realidade é um pouco diferente. Então, o que nós fazemos? Nós adequamos a governança, os princípios da governança àquela família, àquela empresa familiar. Até porque, assim, você pode implantar parcialmente. E aos poucos ir amadurecendo, a família vai amadurecendo e vai incorporando outros aspectos. Vai começando a entender a coisa, Exatamente. Vai vendo que o negócio não é tão complicado quanto se imagina. Exato. E eu queria até colocar
nesse tema que você está falando, algumas multinacionais, como por exemplo a Bayer está num processo aí de sucessão, fazendo um estardalhaço aí em nível nacional. Porque ela está vendo o seguinte, que se ela, a Bayer, para sobreviver, ela tem que manter as propriedades funcionando. Sim. Então, tem que pegar os filhos e começar a colocar os filhos no lugar dos pais, para tomar conta. E não só a Bayer, a própria Comigo faz um trabalho sensacional de sucessão. É necessário, né, Antônio? É claro. E com o aumento da competitividade, é imprescindível. Quem não fizer isso está fora. Doutora Adriana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Até o próximo. Obrigada, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Não são os grandes planos que dão certo, são os pequenos detalhes. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.